Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada Real, aqui em Florianópolis, e nós temos como hábito sempre gravar as mensagens dos nossos cultos aos domingos. E no último domingo, no dia 15 de dezembro, nós tivemos um problema com um dos nossos equipamentos e, infelizmente, o nosso vídeo saiu sem som. Então, por isso, eu decidi fazer essa regravação de uma maneira bem informal, para que nós não tivéssemos uma quebra na sequência de exposições que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Então, a minha intenção é novamente gravar essa exposição para que a gente tenha esse registro de vídeo no YouTube. Nós estamos no final do capítulo 5 da carta aos Efésios e o texto da nossa leitura para essa exposição será do versículo 22 até o versículo 33. Então eu farei a leitura, Efésios 5, do verso 22 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Então, esse é o texto da nossa exposição, Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. E na nossa sequência de exposições na carta aos Efésios, nós havíamos chegado no capítulo 5, lá no verso 18, onde o apóstolo Paulo instrui a igreja a encher-se do Espírito Santo. No verso 18, ele nos diz: enchei-vos do Espírito Santo, e nos versos 19, 20 e 21, ele vai explicar como essa ordem deve ser cumprida. E eu quero fazer duas observações que eu acho que são importantes. Primeiro, o que vai ser dito aqui da mulher ser submissa ao marido e do marido amar a esposa está ligado à questão e à vida espiritual do casal de duas maneiras. Ou como resultado, ou seja, uma mulher casada que está cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido. E um marido que está cheio do Espírito Santo vai amar a sua esposa. Ou como condição, para que uma mulher casada seja cheia do Espírito Santo, ela tem que aprender a respeitar o seu marido. E para que o marido casado seja, o homem casado seja cheio do Espírito Santo, ele tem que aprender a amar a sua esposa. Nós não podemos separar o nosso casamento da questão da espiritualidade, porque o que você é
no seu casamento vai afetar a sua vida espiritual. Não é possível você dizer para mim, Rodrigo, eu tenho um casamento que está muito ruim, onde tudo está dando errado, mas a minha vida com Deus vai muito bem. Se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. A segunda observação é que o homem ele tem responsabilidade de submissão da mesma maneira. E é preciso olhar essa passagem em seu contexto. Se o verso 21, que nos diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo, como? Sujeitando-vos uns aos outros, e se esse verso está corretamente explicado pelo que vem em seguida, e eu acredito que é dessa maneira que deve ser interpretado, então não somente a mulher se sujeita ao marido quando ela é submissa a ele, mas também o marido se sujeita à sua esposa quando ele a ama. Então a sujeição é mútua, essa ação acontece nos dois sentidos. Dito isso, nós vamos à exposição do nosso texto e começando do verso 22 até o verso 24, Paulo coloca o papel da esposa que quer ser cheia do Espírito Santo. E como que ela cumpre essa ordem, né, que está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros? A resposta, ela faz isso se submetendo ao seu marido. O verso 22 nos diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. E a palavra aqui, se submeter ou se sujeitar, dependendo da tradução que você tem, ela significa literalmente se colocar debaixo da autoridade de outra pessoa. E como que isso funciona? O apóstolo Paulo vai nos dar duas comparações e um limite. A primeira comparação já está no próprio verso 22, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. E como a mulher cristã se submete ao Senhor Jesus Cristo. Bom, a submissão da mulher ao Senhor Jesus, ela é voluntária. Ela faz isso porque ela ama o Senhor Jesus, porque reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é autoridade sobre a sua vida e, portanto, a mulher cristã se submete ao Senhor Jesus com alegria. A segunda comparação está no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E como a igreja se sujeita a Cristo? A igreja procura, antes de tudo, entender a palavra do Senhor Jesus, procura compreender qual é a sua vontade, nós já vimos isso na exposição anterior, na carta aos Efésios, e ela obedece àquilo que a palavra do Senhor nos dá, com alegria, com dedicação, com empenho e de maneira também voluntária. É assim que a igreja se submete ao Senhor Jesus e é dessa forma que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Por isso, eu já deixo aqui um primeiro recado para as moças que querem se casar. Se você realmente quer se casar, quer formar uma família, se você é uma moça cristã, escolha alguém que você acha que vai ser fácil se submeter. Você não precisa ser casada ou ser casado para ser feliz. Eu acredito que muita gente poderia ser muito mais feliz se tivesse permanecido solteiro, solteira, talvez porque não tenha entendido muito bem o que é o casamento dentro da perspectiva cristã, da perspectiva bíblica. Mas o que a Bíblia diz para a esposa cristã é que ela deve se sujeitar ao marido
da mesma maneira que a igreja se sujeita ao Senhor Jesus. E o limite que o apóstolo Paulo nos dá está no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, quando o apóstolo Paulo diz em tudo, ele está, antes de tudo, pressupondo que esse é um casamento cristão. Homem e mulher, nesse caso, são cristãos. O marido não vai impor à sua esposa nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Paulo não está nem pensando na possibilidade de um marido imoral, impuro, infiel, um marido violento ou mesmo um marido ímpio. Nesse caso, a mulher está desobrigada a essa submissão e essa obediência. A obediência da mulher cristã, ela vai estar ligada, antes de qualquer outra coisa, a Jesus Cristo. Enquanto o marido estiver guiando o casamento dentro daquilo que Cristo faria, é dever da mulher se sujeitar ao marido, seguir a orientação do seu marido com alegria, de maneira voluntária, como parte da sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. Agora, por que razão? Por que o apóstolo Paulo, nos diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido? E isso está no verso 23, porque o marido é o cabeça da esposa. E a palavra cabeça aqui, ela está no sentido metafórico, dá uma ideia de autoridade. Isso não significa, em momento nenhum, que o marido é melhor do que a esposa ou do que o marido é, de alguma forma, superior à esposa. Significa que, quando Deus criou o homem e a mulher, deu a cada um deles funções, trabalhos, papéis diferentes, sem que isso signifique que aquele que lidera é maior do que aquele que é liderado. O marido tem a função de liderar. O marido tem a função de guiar o lar, a família, e a sua esposa é a sua ajudadora, aquela que vai com ele alegremente. Eles vão decidindo juntos, eles vão sempre conversando para chegarem às decisões juntos. Porém, se em algum momento não for possível um acordo, então a palavra final, de acordo com a Bíblia, é do homem. E assim também há responsabilidade de arcar com as consequências, dessa decisão, dessa palavra final. É importante também lembrar às mulheres que elas devem deixar que o seu marido exerça esse papel de liderança. Muitas vezes nós temos mulheres que, de maneira intencional ou não, acabam ocupando esse espaço, mas se você não deixar, o seu marido não vai assumir essa liderança, esse papel que é dele. Mas para que ele possa ser esse líder, o líder da família, o líder do lar, é preciso que você entenda que esse é o papel que Deus deu a ele. O seu papel é colaborar com isso, ser a sua auxiliadora. E mais uma vez o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre o papel da mulher e a relação entre Cristo e a igreja. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o salvador da igreja, ele é o provedor da igreja, é aquele que guia, aquele que abençoa a igreja. E da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, assim também o homem é o cabeça da mulher no que diz respeito ao casamento. As mulheres precisam de oração, de sabedoria, de discernimento. Não são poucos os problemas que são causados no casamento porque a mulher não entende ou não entendeu o seu papel dentro dessa estrutura.
E isso não significa, minha irmã, de maneira nenhuma, escravidão ou opressão. É a questão única de definição de papéis. O homem não é mais do que a mulher, como a mulher também não é mais do que o homem. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em dignidade, mas com papéis e funções diferentes. E se a irmã não está pronta para reconhecer isso, é melhor não se casar. Se você de alguma forma tem enfrentado problemas no seu casamento, antes de você apontar o dedo para o seu marido e dizer que ele é o responsável por todos os problemas e por todas as crises que têm acontecido, faça uma análise da sua vida, pergunte, faça uma autocrítica, pergunte se, à luz da palavra de Deus, você tem sido essa mulher, você tem cumprido esse papel de auxiliadora, de respeito, de sujeição à orientação do seu marido, enquanto ele estiver dentro da palavra de Deus. Lembrem-se de que nós estamos falando aqui, Paulo está pressupondo um casamento onde as duas partes são cristãs, o marido cristão e a esposa também cristã. Agora nós vamos para a segunda parte, a parte onde o apóstolo Paulo vai orientar os maridos cristãos como eles devem obedecer aquilo que está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. E eles devem fazer isso amando a esposa. A primeira questão que se levanta aqui é: por que a ordem para amar é dada para o homem e não para a mulher? E a resposta aqui é que isso está implícito. Não existe um mandamento aqui direto para que a esposa ame o marido, porque isso está implícito de que ela já faz isso. Porque de que maneira ela poderia se sujeitar ao seu marido se não fosse por amor a ele e ao Senhor Jesus Cristo? Por outro lado, parece que Paulo reconhece que há uma diferença no coração do homem e no coração da mulher, a ponto de que é preciso que ele seja explícito e deixe para o marido a ordem de que é necessário que ele ame a esposa. Da mesma forma, com o verso 18, que nós devemos nos encher do Espírito, isso é uma ordem, da mesma forma que Paulo diz às mulheres que delas devem se sujeitar aos seus maridos, e isso é uma ordem, também é uma ordem aos maridos que eles devem amar as suas esposas. E se isso é uma ordem, o amor pela esposa não pode ser um sentimento, porém uma atitude, uma escolha, uma decisão por parte do marido. Os sentimentos, nós sabemos que eles são meio que independentes. Se amar uma esposa fosse um sentimento, né? Se amar a esposa fosse um sentimento, não poderia haver uma ordem para isso. Se o amor for uma atitude, se o amor for uma decisão que o homem toma, aí sim faz sentido que o apóstolo Paulo diga: marido, você deve amar a sua esposa, a sua mulher. É claro, o companheirismo, o diálogo, a amizade, o carinho, o relacionamento físico, tudo isso faz parte do amor. Mas a essência do amor, que está descrito aqui para nós nessa passagem, é uma atitude. É errado aquele conceito que diz que é o amor que faz o casamento. O correto é dizer que é o casamento que faz o amor. Você está casado com ela. Ela é a sua mulher. Ela é a sua esposa e você prometeu diante de Deus e diante do povo que você a amaria, que você
todas as circunstâncias estaria ao seu lado, cuidando dela. Esse é o tipo de amor que a Bíblia contempla. A paixão é uma coisa baseada no externo, na aparência física, é uma sensação, uma emoção, e que nós podemos com toda certeza dizer que um dia ela vai embora. Você não vai encontrar, por exemplo, nenhuma ordem ou nenhuma passagem dizendo namorados amem as suas namoradas, ou noivos amem as suas noivas. Não. E por que você não encontra? Porque a base do amor é o casamento. É a promessa que você fez. Por isso é difícil quando um homem chega para a gente, por exemplo, e diz, ou uma mulher diz, eu vou me separar porque o meu amor acabou. O que acabou foi a paixão. Amor de verdade nunca existiu. E está na hora de começar. Porque amor é uma coisa que se aprende. Senão não haveria uma ordem na Bíblia para isso. Paulo vai nos dar duas referências desse amor que os maridos devem ter pelas suas esposas. E a primeira está no verso 25. E diz assim, o verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor de Cristo pela igreja é um amor que se traduziu em ação, em atitude. Ele sai da glória, ele desce dos céus. O Senhor toma a forma humana, se torna como um de nós. Ele se humilha, ele se dá na cruz pela sua igreja. Ele paga o preço da sua noiva, da sua esposa, que é a igreja, sangra por ela, renuncia à sua própria vida para que pudesse resgatar a sua igreja. E ele faz isso no verso 26 para santificá-la. O verso 26 vai dizer para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E o termo aqui usado pelo apóstolo Paulo, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, significa literalmente que ele sangra na cruz pela sua igreja. E por que ele fez isso? Está no verso 27. E o verso 27 diz: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor de Cristo pela sua igreja consistiu no fato de que ele se sacrifica por ela. Ele queria, no final de contas, apresentar a igreja a si mesmo, purificada, perfeita, sem pecado, ou seja, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nada semelhante a isso. Esse é o amor do Senhor Jesus Cristo. E não é esse o assunto da nossa exposição, mas apenas como um ponto interessante, essa é uma das passagens que nós usamos para dizer que Cristo morreu na cruz, não pelo mundo inteiro, mas pelo seu povo, pela sua igreja. Na cruz, ele estava se dando pela igreja. Ele sangrou pela igreja, purificando a igreja, morrendo por ela e anunciando, através da igreja, a sua própria vida. Nenhuma gota do sangue do Senhor Jesus foi derramado em vão. E assim também os maridos devem amar as suas esposas. Entende por que eu disse que não pode ser um sentimento? É uma atitude de renúncia. Amar a sua mulher é você renunciar a você mesmo. Por amor a ela, é você perguntar: o que eu posso fazer
para que a minha esposa seja feliz? É você manter essa pergunta com você o tempo todo. O que eu posso fazer para que a minha esposa cresça na palavra do Senhor? Para que a minha esposa seja santificada, para que ela cresça na graça do conhecimento de Deus. Se eu tiver que dar a minha vida pela minha esposa, eu vou fazer isso, porque eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja e a igreja se entregou. Na prática, isso vai significar que você vai pensar nos interesses da sua esposa em primeiro lugar. Em vez de pensar nela como se fosse uma empregada, como se fosse alguém que existe ou está ali somente para servir a você. A maior prova de amor de um marido pela sua esposa é lavar a louça. E eu sempre brinco com a minha esposa, eu detesto lavar a louça, mas nós precisamos ajudar. Amar, esse amor que resulta em ação, em atitude, é muitas vezes lavar a louça, ajudar nas tarefas de casa, fazer tudo o que é necessário para que ela tenha o fardo que ela carrega aliviado. Então agora fica muito mais fácil de entender como esse ciclo todo se fecha, porque é muito fácil para uma mulher se submeter a um homem que a ama dessa maneira, como Cristo ama a igreja, como Cristo se entrega pela sua igreja. Ela vai se submeter de uma maneira voluntária e alegre. E também vai ficar muito mais fácil para um homem amar uma mulher, amar a sua esposa, que se submete a ele dessa maneira. Se submete como a igreja se submete ao Senhor Jesus. E se os dois cumprem o papel que nos é dado pela palavra de Deus, embora sempre vai acontecer algum problema, afinal de contas são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, as chances desses problemas serem resolvidos é muito maior do que se cada uma das partes buscar o seu próprio interesse. E a pergunta que nós temos que fazer sempre é: o que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz? O alvo do casamento, meu irmão, minha irmã, não é a sua felicidade ou a minha felicidade, mas a felicidade do meu cônjuge, do seu cônjuge. E nós devemos fazer isso de maneira voluntária e de maneira alegre. A segunda referência está no verso 28, e diz assim o verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. E aqui é interessante, do verso 28 até o verso 32, o apóstolo Paulo vai ter em mente o relato de Gênesis capítulo 2, verso 24. Esse mesmo verso está transcrito aqui no verso 31 dessa nossa exposição, e diz assim o verso 31: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus fez o homem, e do homem o Senhor fez a mulher. E disse que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma única carne. Então, no casamento, nós temos a constituição daquilo que seria uma biunidade, ou seja, marido e mulher formando uma só carne. É como se fossem duas pessoas vivendo no mesmo corpo. A partir daí não existe mais meu, e sim nosso. Paulo vai usar como ilustração a relação de Cristo e da igreja nos versos 31 e no verso 32, e vai dizer assim:
Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Ou seja, da mesma forma que existe esse mistério onde Cristo e a Igreja estão unidos, Cristo e a Igreja são um só corpo, o homem e a mulher também estão unidos. E é por isso que Deus vai dizer que odeia o divórcio. E é só por causa da dureza do nosso coração, no caso de adultério ou no caso de abandono por parte do descrente, que o Senhor permite essa situação. Mas a visão bíblica do casamento é de que os dois são uma só carne. E o argumento de Paulo agora vai girar em torno disso, nos versos 28 e nos versos 28 e 29. Como nós já havíamos lido. Verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, você deve amar e cuidar da sua esposa, porque cuidar da sua mulher é cuidar de você, cuidar do seu próprio corpo, porque vocês dois agora são uma só carne. O que você faz com ela, você está fazendo a você mesmo. É claro, evidente que um homem, uma mulher que não ama a si mesmo, não tem o menor respeito por si mesmo e que, acima de tudo, não ama ao Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, esse homem, essa mulher não vai ter nenhum referencial para amar a sua esposa ou ao seu marido. Então, meu jovem, minha jovem, pense bem antes de você se casar. Veja bem quem você vai escolher para ser aquele que vai ter a missão de amar você como Cristo amou e cuidou e cuida da igreja, ou aquele que vai ter por missão ser submissa a você, aquela que vai ter por missão, né, ser submissa a você, da mesma maneira que Cristo que é submissa a Cristo. E Paulo vai terminar no verso 33, dando a orientação final, dizendo, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. E eu gostaria de finalizar com algumas aplicações. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que essa é a base, esses são os pilares que a palavra de Deus nos dá sobre as quais você constrói um casamento, uma família feliz, uma família estável. Os diferentes papéis, as diferentes funções que eu mencionei aqui não significam, como nós já vimos, inferioridade de um e superioridade do outro, mas simplesmente funções e papéis diferentes. E a maior parte dos problemas que existe num casamento é porque um dos dois não está cumprindo o seu papel. Ou às vezes os dois não estão cumprindo com o seu papel. Segunda aplicação, eu gostaria de falar aos jovens, uma das questões nessa idade e que venha à cabeça é imaginar ou pensar com quem eu vou me casar. A maioria dos jovens gostaria de se casar. E às vezes as pessoas querem se casar porque simplesmente faz parte da nossa cultura. Mas eu gostaria que você olhasse, jovem, para o casamento não como um costume, mas como uma instituição divina, algo que foi colocado e criado pelo Senhor.
Olhe para esses papéis que nós falamos aqui na exposição, para essas funções que estão aqui e veja o que é exigido para que o casamento funcione. E que isso leve a você a escolher o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, pensando que esse é o seu dever. Seja você ter que amar essa pessoa como Cristo amou a igreja, ama a igreja, ou você ter que se submeter a essa pessoa como você é submissa a Cristo. Não pense que depois que casar melhora. Não, é o contrário, piora. Então faça essa reflexão, faça essa análise antes de assumir o compromisso do casamento. Terceiro ponto que eu gostaria de deixar, às vezes, por uma questão de pressão, seja em casa ou até mesmo na igreja, a pessoa se casa com o primeiro pretendente ou a primeira moça que aparece, porque ele não aguenta mais o bullying, a pressão, as pessoas dizendo que a pessoa tem que se casar. E eu gostaria de lembrar aos queridos que existe o dom do celibato. A Bíblia fala com muita clareza sobre isso, que é possível ser feliz, solteiro e puro. A sua felicidade, ela precisa estar, antes de qualquer coisa, em Deus. Até mesmo para você que planeja se casar, que está olhando para essas orientações do apóstolo Paulo, a sua adolescência, a sua juventude deveria ser usada para que você buscasse e você entendesse que você precisa, antes de tudo, ser feliz no Senhor. Só então você vai estar pronto para dar o próximo passo, que é o passo do casamento. A quarta aplicação que eu queria deixar é para quem já teve um casamento destruído, um casamento que se acabou, um casamento infeliz, e você deve se lembrar da misericórdia do nosso Deus. O nosso Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, ele é capaz de perdoar e restaurar a sua vida. Seja sábio, seja uma mulher sábia, um homem sábio diante de Deus e não jogue fora o seu sofrimento. Aprenda com os seus erros para não cometê-los novamente. Para os casais cristãos que estão passando por algum tipo de problema, uma orientação: conversem à luz da palavra. Sentem-se e, olho no olho, façam uma autocrítica sincera. Eu estou sendo a esposa que a Bíblia diz que eu devo ser? Eu estou sendo o marido que a Bíblia diz que eu devo ser? E se perdoem. 3 frases aqui que vão salvar o seu casamento. Eu errei, por favor me perdoe, e com a graça de Deus eu nunca mais vou fazer isso. Talvez seja a hora de vocês se sentarem, dizerem essas 3 frases olhando no olho um do outro, com sinceridade, e vocês se perdoarem. A última aplicação, na verdade, é um pedido, um clamor, para que nós oremos pela família e pelo casamento. Porque essas são instituições que vêm sofrendo ataques de todos os lados e nós sabemos disso. Ataques que vêm da mídia, da nossa cultura, do relativismo dos dias de hoje e de tantos outros inimigos da família, como ela foi estabelecida e pensada pelo Senhor. Amém? Eu espero que essa mensagem abençoe você, eu espero que essa mensagem traga luz e direção à sua vida, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente com essa palavra e que você se submeta à palavra de Deus, se submeta ao senhorio do Senhor Jesus antes de qualquer coisa.
Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e nós nos encontramos em outros vídeos que nós vamos publicar aqui no canal. Um abraço e fiquem com Deus.